Desde os primeiros instantes de sua vida, a história de São Domingos Sávio parece tecida por um fio invisível que une simplicidade e grandeza. Nascido em 2 de abril de 1842, em San Giovanni di Riva, uma pequena aldeia próxima de Chieri, na Itália, era filho de Carlo Sávio e Brígida Gaiato, uma família de camponeses humildes, mas profundamente marcada pela religiosidade. Sua infância não foi de luxo, mas de valores sólidos. Era o segundo de 10 filhos. Cresceu no ambiente de trabalho duro no campo, mas desde cedo revelava uma maturidade rara para a idade. Já aos 5 anos, era visto rezando de joelhos por longos períodos, como se o mundo à sua volta desaparecesse. O que chama a atenção não é apenas a precocidade de sua fé, mas a naturalidade com que vivia a espiritualidade, como se fosse algo respirado desde o berço. E é curioso pensar quantas crianças de sua idade prefeririam brincar sem preocupações. Enquanto ele buscava a intimidade com o divino, aos 7 anos, recebeu um privilégio que na época não era comum: a primeira comunhão. Normalmente apenas adolescentes tinham essa permissão, mas o pároco, impressionado com a seriedade e o fervor daquele menino, concedeu-lhe o sacramento mais cedo. Nesse dia, Domingo escreveu um conjunto de resoluções que marcariam sua vida. Confessarei-me com frequência, comungarei sempre que o confessor me permitir. Quero santificar os dias santos. Meus amigos serão Jesus e Maria, e antes morrer que pecar. Parece improvável que um menino de 7 anos pudesse formular algo tão radical e comprometido, mas esses votos acompanharam sua trajetória e moldaram seu caráter. Aqui vemos o embrião da figura que mais tarde a Igreja reconheceria como santo. E talvez a grande pergunta seja: como um coração infantil pode carregar tamanho peso sem perder a alegria de viver? Ainda pequeno, já se destacava pelo comportamento exemplar, mas não de forma artificial. Não era apenas o bom menino por disciplina, mas alguém que transmitia serenidade e despertava curiosidade nos outros. Havia nele uma espécie de magnetismo silencioso, aquele tipo de presença que chama a atenção sem precisar erguer a voz. Professores relatavam sua inteligência viva, amigos notavam sua generosidade em compartilhar, e os pais viam nele uma maturidade fora do comum. Tudo isso formava um conjunto que fazia de Domingo uma criança que parecia, de certa forma, deslocada de sua época. Afinal, em um mundo marcado por guerras, pobreza e mudanças sociais na Itália do século XIX, como alguém tão jovem poderia manter um coração tão leve e ao mesmo tempo tão resoluto? É interessante perceber que, apesar de sua espiritualidade intensa, Domingo não era um garoto isolado ou estranho. Pelo contrário, gostava de brincar, sorria com facilidade e participava das atividades como qualquer outro. O que o distinguia era a forma como fazia tudo isso, com uma consciência de que até as pequenas ações tinham valor diante de Deus. Uma brincadeira, um gesto de bondade, uma oração curta antes de dormir. Tudo parecia ganhar um peso especial em sua vida. Esse equilíbrio entre a inocência infantil e a firmeza espiritual o tornava um enigma para aqueles que o observavam de perto. Quantas vezes não pensamos que santidade é algo reservado apenas para adultos e grandes mártires?
pois a vida de Domingo já começava a quebrar esse paradigma. Sua família, embora simples, foi a base fundamental para esse florescimento precoce. O pai, Carlo, era um ferreiro dedicado, e a mãe, Brígida, uma mulher de fé e de firmeza moral. Não havia riqueza, mas havia exemplo. E é nessa escola silenciosa da vida cotidiana que Domingo aprendeu o valor do trabalho, da oração e do respeito ao próximo. É curioso pensar que a santidade muitas vezes nasce não em ambientes extraordinários, mas no calor da rotina comum. Quantos santos não começaram exatamente assim, no silêncio do lar, moldados por pais que nunca imaginaram estar criando alguém que seria venerado por gerações? Mesmo assim, não podemos esquecer que desde cedo ele enfrentou também provações. A saúde frágil seria um ponto constante em sua vida, um limite que o acompanharia até o fim. Mas o que poderia ser visto como fraqueza em sua história se transforma em motivo de crescimento espiritual. Ao invés de se deixar vencer pela limitação física, parecia usar cada fraqueza como uma oportunidade de se entregar ainda mais a Deus. Aqui está uma lição que ressoa até hoje. Quantos de nós, diante da dor, não nos fechamos em revolta? Domingo, pelo contrário, transformava em oferta. Essa fase inicial de sua vida, aparentemente simples, esconde detalhes que, quando observados de perto, revelam muito mais do que parecem. Não se trata apenas de um menino piedoso, mas de alguém que já desde a infância começava a construir uma história de impacto. Cada gesto, cada decisão, cada palavra anotada no caderno de resoluções apontava para uma trajetória que seria curta, mas intensa. Sua infância, marcada por um brilho de santidade, não foi um acaso, mas uma preparação silenciosa para algo maior. E é inevitável se perguntar, será que os pais dele tinham consciência de que estavam testemunhando o nascimento de um futuro santo, ou tudo parecia apenas fruto de uma boa educação e de um coração dócil? Agora, olhando para essa primeira parte de sua vida, entendemos que sua origem não foi um detalhe secundário, mas a base sólida de tudo que viria depois. Do lar simples de San Giovanni di Riva, brotou um dos exemplos mais belos de santidade juvenil da Igreja Católica. E aqui eu te faço um convite, confira se essa história já está escrita no seu coração. Porque compreender a infância de São Domingos Sávio não é apenas olhar para o passado, mas refletir sobre como valores, vividos cedo, podem moldar destinos inteiros. A vida de São Domingos Sávio tomou um rumo definitivo quando cruzou o caminho de uma das figuras mais marcantes da Igreja Católica no século XIX. São João Bosco. O encontro aconteceu em 1854, quando Domingo tinha apenas 12 anos. Dom Bosco visitava a região de Morialdo, onde o menino estudava, e foi apresentado ao garoto por seu pároco. A primeira impressão foi tão forte que o próprio Bosco relatou mais tarde. Encontrei um pequeno amigo que me mostrou grandeza de alma em um corpo tão pequeno. A cena ganha ainda mais força quando imaginamos um sacerdote experiente, acostumado a lidar com centenas de jovens, ficar impactado com a profundidade espiritual e a inteligência de um menino de apenas 12 anos. E aqui surge a grande pergunta: o que havia de tão especial em Domingo para despertar tamanha atenção em alguém como Dom Bosco?
Domingo aproveitou aquela oportunidade única para se abrir com franqueza. Expressou ao santo pedagogo seu desejo de se tornar padre e até mesmo mártir. Dizia com convicção que queria oferecer sua vida inteiramente a Deus, mas confessava que sozinho não sabia o caminho certo para alcançar esse ideal. Dom Bosco, percebendo a sinceridade e o ardor daquele jovem, respondeu com uma frase que mudaria para sempre o rumo de sua vida. O caminho para a santidade não está em sofrer coisas extraordinárias, mas em viver com alegria a fidelidade de cada dia. Esse conselho, simples e profundo, transformou o ideal heróico e quase inacessível de Domingo em uma jornada concreta, vivida na rotina. A partir daquele instante, uma amizade espiritual nasceu e os destinos de ambos se entrelaçaram. Logo após esse primeiro encontro, Dom Bosco convidou o menino a estudar em seu oratório de Turim, lugar que se tornaria o centro da formação de centenas de jovens pobres e abandonados. Domingo aceitou com entusiasmo, e o que poderia ser apenas uma mudança de escola tornou-se o palco da sua transformação interior. Ao chegar, em outubro de 1854, o garoto encontrou não apenas professores e colegas, mas uma comunidade vibrante, onde disciplina e afeto caminhavam lado a lado. Turim, naquela época, fervia de tensões políticas e sociais, mas dentro do oratório se respirava um ar de família, marcado por oração, estudo e convivência alegre. Esse ambiente era o terreno fértil que Domingo precisava para florescer. Ainda mais, um detalhe curioso chama a atenção. Ao chegar ao oratório, Domingo parecia inicialmente frágil demais para acompanhar as rotinas pesadas. Sua saúde já era delicada, e muitos pensavam que não conseguiria suportar a intensidade da vida escolar. Porém, ao contrário do que se imaginava, ele não apenas se adaptou, como rapidamente se destacou. Dom Bosco percebeu que aquele menino tinha algo diferente e começou a dar-lhe uma atenção especial, acompanhando de perto seu desenvolvimento. Era como se o santo educador tivesse encontrado em Domingo não apenas um aluno, mas um exemplo vivo daquilo que sonhava formar em todos os seus meninos. No convívio diário, a ligação entre os dois foi se tornando cada vez mais profunda. Domingo não via Dom Bosco apenas como um mestre, mas como um guia espiritual. Alguém capaz de traduzir em gestos e palavras os ideais que ele já carregava no coração. Ao mesmo tempo, Dom Bosco via em seu discípulo um modelo de santidade juvenil que poderia inspirar os demais. Essa reciprocidade foi tão forte que até hoje a história dos dois não pode ser contada separadamente. Pense um pouco. Quantas vezes na vida um encontro aparentemente casual não se transforma no ponto de virada de toda uma existência? Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Há relatos de que Dom Bosco costumava dizer aos outros jovens: observem, domingo sábio e aprenderão como se faz para ser santo em idade tão tenra. E, de fato, a presença dele começou a irradiar um exemplo que se espalhava pelo oratório. Mas não pense que isso gerava inveja ou distância. Pelo contrário, sua simplicidade aproximava, sua alegria atraía e sua seriedade inspirava. Era como se ele fosse um farol silencioso em meio a um mar de meninos que buscavam um norte.
E aqui surge outro ponto intrigante. O que para muitos poderia parecer demais em um adolescente, para os colegas se tornava natural, porque em domingo havia coerência entre o que falava e o que vivia. O encontro com Dom Bosco também despertou nele uma visão mais prática da santidade. Antes domingo sonhava em grandes sacrifícios, martírios e gestos extraordinários. Mas ao lado do educador salesiano, entendeu que a santidade estava ao alcance de todos, mesmo nos pequenos gestos. Esse aprendizado se tornaria sua marca mais conhecida. Ser santo não é algo impossível. Basta fazer bem o que se deve fazer e ser alegre. Essa frase resume não apenas sua vida, mas também o espírito do oratório. Quem assiste a essa história talvez se pergunte, não é justamente esse ensinamento que falta para tantos jovens de hoje, que buscam grandes feitos, mas se esquecem da fidelidade diária? Dom Bosco, ao narrar mais tarde a vida de Domingo, dizia que aquele encontro não apenas mudou a trajetória do menino, mas também fortaleceu sua própria missão. Era como se Deus tivesse colocado ao seu lado um sinal vivo de que seu método dava frutos, de que era possível formar santos ainda em idade juvenil. Domingo se tornou não só discípulo, mas testemunho, um exemplo concreto que reforçava o trabalho de Bosco diante da igreja e da sociedade. E assim, do encontro entre o educador e o aprendiz, nasceu uma história que ecoa até hoje. Por isso, se você chegou até aqui, quero te lançar um convite especial. Que tal compartilhar nos comentários o que mais te impressiona nesse encontro? Entre Domingo Sávio e Dom Bosco, foi o olhar penetrante do menino? Foi a frase transformadora de Bosco? Ou o fato de dois destinos se cruzarem e marcarem para sempre a história da Igreja? No coração do Oratório de Turim, São Domingos Sávio viveu alguns dos capítulos mais fascinantes de sua curta existência. Entre centenas de meninos vindos de realidades duras, marcados pela pobreza e abandono, ele encontrou um espaço de aprendizado e amizade, mas também um campo fértil para mostrar sua maturidade espiritual. Sua presença era notada não por gestos grandiosos, mas pela forma serena com que vivia o dia a dia. No recreio, ria e brincava como qualquer jovem. Na sala de estudos, aplicava-se com seriedade. Na oração, mergulhava em silêncio e devoção. Essa harmonia entre o comum e o extraordinário fazia dele um exemplo silencioso, e quem o via não podia deixar de se perguntar como alguém tão jovem conseguia viver com tanta coerência sem perder a alegria. Dentro do oratório, uma das iniciativas mais marcantes de Domingo foi a fundação da Companhia da Imaculada Conceição. Esse pequeno grupo de amigos, criado em 1856, tinha como objetivo incentivar práticas de piedade, caridade e apostolado entre os colegas. O mais curioso é que essa sociedade, formada por adolescentes, tornou-se uma verdadeira semente do que mais tarde seria a Congregação Salesiana. Jovens que faziam parte dessa companhia, inspirados por Domingo, acabaram se tornando salesianos, junto com Dom Bosco. Imagine o impacto. Um garoto de apenas 14 anos, ajudando com sua liderança a lançar as bases de uma obra que se espalharia pelo mundo inteiro. Não é intrigante pensar como atitudes aparentemente pequenas podem gerar consequências imensas na história?
Os episódios de sua vida cotidiana no oratório revelam a profundidade de sua espiritualidade. Há relatos de que, quando via algum colega desanimado ou prestes a se envolver em confusão, ele se aproximava de forma simples com uma palavra de encorajamento ou um sorriso sincero e conseguia mudar o ambiente. Não fazia sermões longos, mas seu modo de viver falava mais alto do que qualquer discurso. Em certa ocasião, foi visto dividindo o próprio pão com um amigo que não tinha nada para comer. Em outra, defendia um colega injustamente acusado, sem medo de represálias. Esses pequenos gestos mostravam que sua santidade não estava em coisas extraordinárias, mas em transformar cada detalhe da rotina em oportunidade de amar. Outra curiosidade é como ele lidava com a disciplina e os estudos. Enquanto muitos jovens se cansavam das tarefas ou reclamavam das exigências, Domingo via nisso uma forma de crescimento. Estudava com dedicação, mas sem vanglória, sempre pronto a ajudar os colegas que tinham dificuldade. Não buscava ser o primeiro por orgulho, mas pelo desejo sincero de usar seus talentos para servir. Dom Bosco relatava que a presença de Domingo na sala de aula elevava o ambiente. Menos brigas, mais respeito, mais união. Como explicar esse efeito, se não pelo magnetismo de uma vida coerente? E aqui vale a reflexão. Quantos ambientes seriam transformados se houvesse, pelo menos, uma pessoa com esse espírito de serviço e entrega? Apesar de sua seriedade, Domingo não deixava de cultivar a alegria. Ele entendia que ser santo não era viver de cara fechada, mas ser capaz de irradiar felicidade verdadeira. No recreio, brincava com energia, participava das atividades e se divertia como qualquer outro. Só que havia uma diferença: procurava não fazer nada que pudesse ofender a Deus ou desrespeitar alguém. Essa alegria limpa, livre de malícia, atraía os outros meninos, que viam nele uma referência. Não era um moralista rígido, mas um amigo verdadeiro, e é justamente essa postura que fazia de sua presença algo tão marcante. Afinal, quem disse que a santidade precisa ser triste ou pesada? Dom Bosco, atento a tudo, registrava em sua memória os traços de santidade que via florescer em Domingo. Em seus escritos posteriores, ele conta que em várias ocasiões se surpreendia ao encontrar o menino em profunda oração, como se estivesse em êxtase, alheio a tudo ao redor. Havia nele uma intimidade com o divino que escapava à lógica, algo que nem mesmo os adultos mais experientes conseguiam explicar. Isso não significava que vivesse isolado, mas mostrava que, mesmo em meio ao barulho do oratório, seu coração sabia encontrar silêncio e recolhimento. Essa capacidade de unir contemplação e vida prática é uma das marcas mais belas de sua história. Um dos pontos mais interessantes é que Domingo nunca impôs nada a ninguém. Seu exemplo era tão natural que os colegas se sentiam inspirados a imitá-lo, não forçados a obedecer. Ele sabia que a força da coerência convence mais do que 1000 palavras. Isso nos leva a uma reflexão atual. Quantas vezes em nossa vida tentamos convencer os outros apenas com argumentos, esquecendo que a maior força está naquilo que vivemos? Domingo nos lembra que a santidade verdadeira é contagiante justamente porque é vivida sem máscaras. Assim,
A vida de domingo no oratório nos mostra que a santidade não é feita apenas de grandes feitos, mas de fidelidade no ordinário. No estudo, na oração, na amizade, no recreio, ele soube viver como se cada detalhe tivesse peso eterno. Ao olhar para essa fase de sua vida, fica claro que ele não era apenas um aluno entre tantos, mas uma chama que iluminava silenciosamente todo o oratório. E você, já pensou como pequenos gestos no dia a dia podem ser o ponto de luz na vida das pessoas ao seu redor? Entre todos os traços que marcaram a vida de São Domingos Sávio, sua espiritualidade é talvez o que mais impressiona. Não era apenas um menino piedoso, mas alguém que, ainda na adolescência, desenvolveu uma relação profunda, lúcida e madura com a fé. Desde a primeira comunhão, suas resoluções foram como um mapa de vida, norteando cada decisão. A frase, "antes morrer que pecar", tornou-se seu lema, não como um exagero ou uma bravata infantil, mas como um compromisso radical com a pureza de coração. Imagine a força dessas palavras saindo da boca de alguém com apenas 7 anos de idade. Será que nós, adultos, teríamos coragem de pronunciar algo semelhante e viver com tanta coerência? Esse lema não foi apenas escrito e esquecido. Domingo o encarnava em situações concretas. Conta-se que, certa vez, foi tentado por colegas a participar de brincadeiras impróprias, mas recusou com firmeza, mesmo correndo o risco de ser ridicularizado. Em outra ocasião, diante de uma injustiça, preferiu assumir a culpa para não expor um colega, revelando que sua busca pela santidade não era apenas uma defesa pessoal contra o pecado, mas também um gesto de amor ao próximo. Aqui vemos a força prática de suas resoluções. Não eram apenas ideias, mas escolhas diárias repetidas no silêncio da vida comum. E não é justamente nessas pequenas decisões que se constrói a grandeza de uma pessoa? Outra frase célebre atribuída a Domingo é: "Quero ser santo depressa". Essa urgência revela muito de sua visão espiritual. Ele sabia que sua vida poderia ser breve e, por isso, não queria perder tempo. Para ele, santidade não era um projeto para o futuro, mas um chamado para o agora. Essa percepção contrasta fortemente com a mentalidade de tantos jovens, que deixam tudo para depois, como se a vida fosse infinita. Domingo, ao contrário, vivia cada dia com intensidade, como se fosse o último, e essa consciência dava às suas ações uma seriedade que surpreendia a todos. Não é curioso pensar que um adolescente tivesse tamanha consciência da brevidade da vida, quando tantos adultos vivem como se fossem eternos? Sua espiritualidade também se manifestava em sua devoção à Eucaristia e à Virgem Maria. Ele entendia que essas duas fontes eram a base da santidade. Era frequente encontrá-lo em longos momentos de oração diante do sacrário, e não raras vezes era visto rezando o terço com fervor. Para Domingo, Jesus na Eucaristia era o amigo mais próximo, aquele com quem conversava como se fosse uma presença viva ao seu lado. E Maria, a quem chamava de Mãe Imaculada, era sua intercessora fiel. Essa dupla devoção, tão enraizada em sua vida, explica muito de sua força interior. Quantas vezes não buscamos forças em lugares errados, enquanto ele, ainda menino, sabia onde se apoiar?
É importante notar que sua espiritualidade não o afastava da realidade. Ele não era alguém que vivia de olhos voltados apenas para o céu, alheio ao mundo. Pelo contrário, sua fé o tornava ainda mais humano, sensível às necessidades dos outros. Quando alguém sofria, ele estava presente. Quando um amigo precisava de ajuda, oferecia-se sem hesitar. A santidade para ele não era isolamento, mas comunhão. E essa visão prática é talvez uma das maiores lições de sua curta vida. A verdadeira espiritualidade não é fuga, mas encarnação do amor no cotidiano. Outro aspecto impressionante são as experiências místicas relatadas por Dom Bosco. Há testemunhos de que Domingo tinha visões e êxtases durante a oração, momentos em que parecia estar em contato direto com realidades sobrenaturais. Em uma delas, contou a Dom Bosco que vira o céu aberto, com anjos e santos acolhendo-os, que viviam com pureza. Longe de torná-lo arrogante, essas experiências aumentavam sua humildade e sua disposição para servir. É intrigante pensar como um jovem de apenas 14 anos podia ter visões tão profundas e ainda assim viver com simplicidade sem se vangloriar. Suas palavras e frases não ficaram apenas registradas nos escritos de Dom Bosco, mas ecoaram na vida dos jovens do oratório. Muitos colegas testemunharam que, após conversarem com Domingo, sentiam-se mais fortes para enfrentar tentações e dificuldades. Ele tinha a capacidade rara de encorajar sem impor, de inspirar sem julgar. E isso mostra que sua espiritualidade não era algo fechado em si mesmo, mas uma força comunicativa que se espalhava como fogo silencioso. Não é justamente isso que buscamos em líderes e exemplos? Alguém que nos impulsione a sermos melhores apenas pelo que vive? Assim, ao olharmos para a espiritualidade de Domingo Sávio, não vemos apenas frases bonitas ou resoluções de papel, mas uma vida que encarnou essas palavras até o fim. Suas expressões, curtas e diretas, guardam uma profundidade que ainda hoje provoca quem as lê. Antes morrer que pecar não é apenas uma máxima para recordar, mas um desafio lançado a todos nós. O que estamos dispostos a sacrificar para sermos fiéis ao que acreditamos? Outro ponto essencial dessa narrativa sobre São Domingos Sávio precisa destacar sua devoção profunda e o modo como ele conseguiu transformar a vida espiritual em um caminho concreto de santidade mesmo sendo apenas um adolescente. Diferente de muitos santos que alcançaram a maturidade, exerceram cargos de liderança ou tiveram uma vida longa e repleta de obras visíveis, Domingos nos mostra a possibilidade de viver a santidade no ordinário da vida simples, estudantil e familiar. Desde muito cedo, ele fez promessas particulares a Deus, firmando compromissos que para uma criança poderiam parecer exagerados, mas que revelavam sua maturidade espiritual impressionante. Aos 7 anos, quando fez sua primeira comunhão, redigiu um conjunto de resoluções que até hoje surpreendem quem lê. Eu me confessarei frequentemente e receberei a Eucaristia sempre que puder. Quero santificar os domingos e festas. Meus amigos serão Jesus e Maria. Prefiro morrer a pecar. Essas frases, que soam tão radicais para um menino de tão pouca idade,
mostram como sua visão de santidade era clara e objetiva. Sua devoção não se limitava às promessas escritas, mas era vivida no cotidiano. Ele organizava grupos de oração entre os colegas, incentivava boas conversas, afastava-se de piadas ou ambientes que poderiam manchar a inocência e, sobretudo, tinha uma piedade fervorosa diante da Eucaristia. Conta-se que, quando participava da missa, sua concentração era tão intensa que até mesmo adultos se edificavam ao vê-lo rezar. Ele também tinha um amor particular à Virgem Maria, a quem recorria em todas as dificuldades, mantendo um estilo de vida mariano que mais tarde inspiraria outros jovens salesianos. Um aspecto interessante da sua espiritualidade é que ele não era um menino triste ou pesado, como muitos poderiam imaginar ao ouvir falar de tanta seriedade religiosa. Ao contrário, Domingos era alegre, brincalhão, com grande senso de humor e espírito de amizade. Seu sorriso e sua leveza conquistavam colegas e mestres, e justamente por isso conseguia influenciar positivamente sem impor ou pregar de forma cansativa. Ele evangelizava com o exemplo, com pequenas atitudes e com uma coerência que não deixava dúvidas. O que ele dizia era realmente o que vivia. Outro ponto marcante é que sua devoção sempre estava unida ao sacrifício. Domingos não entendia a vida cristã sem o esforço de renunciar a pequenas vaidades ou prazeres. Ele fazia jejuns, aceitava contrariedades sem reclamar e oferecia pequenas dores a Deus como forma de santificação. Tudo isso, vivido com a simplicidade de um adolescente, dava ainda mais autenticidade à sua caminhada espiritual. É curioso perceber que até mesmo Dom Bosco, já tão experimentado na vida religiosa, ficou maravilhado com o nível de pureza e dedicação daquele jovem. Esse tópico, portanto, ajuda a compreender o segredo da vida de Domingos Sávio. Sua santidade não nasceu de grandes feitos públicos ou de milagres espetaculares durante sua vida, mas da intensidade com que viveu cada gesto simples unido a Deus. Isso o torna um modelo especial, sobretudo para os jovens, mostrando que não é preciso esperar a idade adulta para buscar a santidade, mas que ela pode ser vivida plenamente já na juventude, com alegria, pureza e amor total a Cristo e à Virgem Maria. A canonização e a devoção a São Domingos Sávio, elementos que consolidaram sua figura não apenas como um exemplo para os jovens, mas também como um sinal de que a santidade é possível em qualquer fase da vida. Após sua morte em 1857, o testemunho de sua pureza, sua fé ardente e a maneira heróica com que viveu as virtudes cristãs começaram a se espalhar rapidamente, sobretudo por meio da obra incansável de Dom Bosco, que preservou a memória do menino santo. A primeira etapa formal aconteceu em 1908, quando o processo de beatificação foi iniciado. Pouco tempo depois, em 1914, ele foi declarado venerável, um título que atestava já a percepção da Igreja sobre o caráter extraordinário de sua vida. A devoção popular não parava de crescer. Milhares de jovens encontravam em Domingos um amigo celestial,
um intercessor que compreendia suas lutas e sonhos, e essa dimensão foi decisiva para acelerar os passos em direção à canonização. Beatificação de Domingos Sávio aconteceu em 1950, durante o pontificado de Pio XII, e já nesse momento ele foi exaltado como exemplo de pureza e santidade juvenil em uma época marcada por tantas transformações sociais e morais. 5 anos depois, em 1954, também pelo Papa Pio XII, ele foi canonizado oficialmente, tornando-se o santo mais jovem não mártir canonizado pela Igreja Católica até então. Este fato por si só é carregado de significado, pois reafirma que a santidade não é apenas o fruto de longos anos de vida religiosa ou de grandes feitos exteriores, mas sim da fidelidade incondicional a Cristo, vivida com profundidade até nas pequenas coisas do dia a dia. A canonização foi acompanhada de enorme repercussão mundial, especialmente entre os jovens, que encontraram em Domingos Sávio um modelo possível, real, próximo e inspirador. Após a canonização, multiplicaram-se os testemunhos de graças alcançadas por meio da sua intercessão. Relatos de curas, de conversões, de jovens que encontraram forças para superar tentações ou crises de fé ao recorrerem à oração de Domingos, espalharam-se pela Europa e depois pelo mundo inteiro. Sua devoção ganhou especial força dentro das famílias e escolas salesianas, onde ele foi instituído como patrono. Não por acaso, sua figura se tornou ícone das obras voltadas à juventude, especialmente as que incentivam a castidade, a vida de oração e a amizade com Cristo. Igrejas foram dedicadas em sua honra. Associações juvenis carregam seu nome e inúmeros movimentos católicos recorrem a ele como modelo de santidade cotidiana. Um aspecto curioso da devoção a Domingos Sávio é o quanto ele é buscado por jovens estudantes e adolescentes que enfrentam desafios de fé e identidade na sociedade moderna. Em tempos de crise de valores e de afastamento dos jovens da igreja, Domingos surge como uma resposta viva, um exemplo de que é possível viver com intensidade a juventude e, ao mesmo tempo, permanecer fiel ao Evangelho. A igreja o apresenta como patrono dos coroinhas e também dos adolescentes, convidando a nova geração a olhar para além das distrações passageiras e encontrar sentido em uma vida de amizade verdadeira com Deus. A simplicidade de sua idade contrasta com a profundidade de sua entrega. E essa combinação é justamente o que o torna tão fascinante e próximo. Assim, a canonização de São Domingos Sávio e a devoção que dele nasceu não foram apenas uma honra dada a um jovem extraordinário, mas também uma mensagem poderosa da Igreja ao mundo. A santidade é possível a todos, inclusive aos jovens que muitas vezes são julgados imaturos ou incapazes de seguir radicalmente a Cristo. Sua vida continua sendo lembrada como uma tocha acesa, que ilumina não só os caminhos das obras salesianas, mas também de todo aquele que deseja caminhar em pureza, alegria e dedicação ao Senhor. Até hoje, mais de 150 anos após sua morte, a voz de Domingos Sávio ecoa como um chamado inspirador, provando que a juventude não é obstáculo para a santidade, mas sim terreno fértil onde Deus realiza maravilhas.
Ao encerrarmos a narrativa da vida de São Domingos Sávio, somos levados a refletir sobre algo profundo e, ao mesmo tempo, extremamente atual. Como um jovem, sem grandes feitos políticos, sem riquezas, sem títulos, conseguiu marcar a história da Igreja de forma tão intensa e duradoura. Sua vida foi curta, apenas 14 anos, mas repleta de uma entrega que muitos não alcançam em décadas. E é exatamente aí que se encontra a beleza da sua história. Domingos nos recorda que a santidade não é privilégio de adultos experientes, de monges reclusos ou de clérigos eruditos. Ela é possível em qualquer idade, em qualquer estado de vida, desde que haja um coração disposto a amar e servir a Deus acima de tudo. Sua curta caminhada terrena foi uma pregação silenciosa e vibrante de que a juventude não precisa se perder na superficialidade do mundo, mas pode florescer em virtude e pureza. A Igreja, ao reconhecer sua santidade, não apenas lhe deu o título de santo, mas ofereceu à humanidade um exemplo atemporal. Domingos Sávio é um símbolo de esperança para os jovens e para os pais que desejam educar seus filhos na fé. Ele mostra que a juventude pode ser santa, pode ser missionária, pode ser profunda, sem deixar de ser alegre. Sua devoção à Eucaristia, sua vida de oração constante e sua obediência às orientações de São João Bosco revelam como a humildade e a docilidade ao Espírito Santo são capazes de transformar vidas. Ao mesmo tempo, sua coragem de se posicionar diante dos colegas, recusando a vulgaridade e incentivando as boas práticas, demonstra que santidade também é firmeza, não se deixar levar pela pressão dos outros. O processo de canonização, longo e criterioso, apenas confirmou o que já era percebido por aqueles que conviveram com ele, a presença de algo sobrenatural em sua simplicidade. Os testemunhos de sua intercessão e os milagres atribuídos à sua oração reforçam a certeza de que, mesmo no céu, continua próximo da humanidade, especialmente dos jovens que o invocam como patrono. Hoje, milhares de pessoas encontram nele inspiração para a vida espiritual, seja pedindo ajuda em momentos de dificuldade, seja buscando nele um modelo de pureza e coragem. A importância de São Domingos Sávio para a Igreja Católica ultrapassa os limites de uma devoção popular. Ele é uma resposta concreta ao apelo de Cristo. Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Ele mostra que o chamado à santidade não é algo distante, mas real, imediato, ao alcance de todos que desejam viver no amor de Deus. Sua vida nos convida a olhar para nossas próprias escolhas e perceber que cada pequeno ato de bondade, cada renúncia feita com amor, cada oração sincera é uma semente de eternidade, e assim concluímos que a vida de São Domingos Sávio não é apenas uma bela história para ser contada, mas uma mensagem viva que atravessa os séculos e continua a iluminar corações. Ele é a prova de que a juventude não é um tempo perdido, mas uma oportunidade de entrega total. É o farol que mostra aos jovens de hoje que podem ser diferentes, que podem buscar o que é nobre, que podem caminhar contra a maré e ainda assim viver uma vida plena, alegre e realizada. A santidade de Domingos Sávio é, portanto, um convite.
A cada jovem que nos escuta, a cada família que acompanha esta história, fica a pergunta: e se você também aceitasse o desafio de viver com intensidade o amor de Deus no seu dia? Adia, se gostou e deseja conhecer a vida de outro santo da Igreja Católica, deixe a sua sugestão nos comentários. E não esqueça de nos seguir para estar por dentro das histórias da Igreja. Até o próximo vídeo.